Intencionais na hospitalidade, irmãos. Este é o tema da nossa igreja, sermos uma igreja intencional. E este mês nós vamos meditar acerca de sermos intencionais com a hospitalidade. Sermos intencionais em servir com o melhor que Deus nos tem dado. Apresentarmos às pessoas, aos irmãos, àqueles que não conhecem ainda Cristo, o melhor que nós temos dado. Então, eu vou convidar os irmãos a abrir na carta aos Hebreus. Novo Testamento, carta aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Então, depois de meditar no tema deste mês da nossa igreja, uma igreja intencional que sabe servir o melhor, Deus colocou-me também este texto no coração para eu partilhar com os irmãos. Hebreus capítulo 13. E diz assim a palavra: o amor fraternal seja contínuo. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois, fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Vou voltar a repetir o versículo 2, irmãos. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois, fazendo isso, mesmo sem saber, alguns hospedaram anjos. Vamos ter uma palavra de oração? Sim? Vamos curvar as nossas cabeças? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. E nesta manhã, Senhor, eu peço a presença do Teu Espírito Santo sobre nós. Sobre mim, Senhor, para que eu diga aquilo que Tu queres que seja dito. E sobre todos aqui presentes, Pai, para que Tu abras o coração, abras o entendimento, abras a alma, Senhor, para que possamos entender, aceitar e, sobretudo, praticar a Tua palavra. Que seja assim, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Irmãos, quando lemos a carta aos Hebreus, há uma pergunta que está sempre no ar. Quem escreveu esta carta? Tantos teólogos ao longo de séculos e séculos pesquisaram, discutiram. Em certa altura disseram que foi o apóstolo Paulo, depois mais tarde não quiseram atribuir essa autoridade da carta ao próprio apóstolo Paulo. Mas eu creio que esta pergunta já fez gastar muitas forças a muitos homens. Quem escreveu a carta? Nós sabemos que ela é inspirada e o verdadeiro autor, esse foi Deus. Eu creio que hoje a igreja tem que se concentrar noutra pergunta. Porquê é que Deus inspirou um homem e permitiu que esta carta fosse escrita? Porquê é que esta carta foi escrita? Porquê é que esta carta faz parte da nossa Bíblia, do cânon? Porquê? Certamente esta carta terá verdades acerca de Deus que Ele quer que a sua igreja viva, que Ele quer que a sua igreja saiba e que Ele quer, sobretudo, que a sua igreja pratique. A carta aos Hebreus é uma carta muito interessante. Aliás, quando nós começamos a ler a carta aos Hebreus, e se começarmos desde o início até ao capítulo 13, nós vamos ver que o autor aos Hebreus, uma coisa ele tinha, um grande conhecimento acerca do Velho Testamento. Não só um grande conhecimento acerca do Velho Testamento, mas um grande conhecimento acerca da lei, acerca dos rituais, dos ritos da lei de Moisés, da lei que Deus tinha dado a Moisés para dar ao povo. Mas uma leitura atenta, irmãos, da carta aos Hebreus, nos vai mostrar que a finalidade do autor é mostrar grandes verdades teológicas acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus, o autor começa a expor a carta e ele começa a dizer que Jesus, ele é maior que os anjos, porque ele é Deus. Jesus é o autor da criação. Jesus é maior que o sumo sacerdote, o sacerdócio terreno, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sacerdote segundo uma ordem divina. Ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que intercede junto do Pai. É ele que oramos em nome de Jesus, certo, irmãos?
Mas o autor da carta aos Hebreus, ele também vai mostrar que o sacrifício de Jesus não foi apenas mais um sacrifício. Foi o único sacrifício que perante Deus pode perdoar os pecados de um homem. O sacrifício de Jesus foi feito de uma só vez, uma vez por todas, como o autor aos Hebreus nos diz. Não é preciso mais ninguém fazer mais nenhum sacrifício. Ninguém se precisa de sacrificar para agradar a Deus. Pelo contrário, precisamos de colocar a nossa fé naquele que se sacrificou, o próprio Deus feito carne. E através desse sacrifício, o autor da carta aos Hebreus também nos mostra, irmãos, que o sangue derramado por Jesus na cruz é o sangue de uma nova aliança. Não mais uma aliança, uma nova. E uma característica desta nova aliança é que é uma aliança que não é perecível. É uma aliança que não vai acabar. É uma aliança, como o autor aos Hebreus nos diz, perpétua. Perpétua. Irmãos, a carta aos Hebreus é cheia de verdades teológicas acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. É cheia acerca de verdades teológicas acerca de Deus, acerca da sua igreja, acerca de como é que nós devemos andar nesta terra como peregrinos, a caminho da Nova Jerusalém, a caminho da nossa terra, a nossa verdadeira terra, a nossa verdadeira morada. Não é aqui, é no céu. O autor aos Hebreus também nos fala disso. Mas é muito interessante ver, irmãos, que a carta aos Hebreus ela tem 13 capítulos. E o autor aos Hebreus ele investe 12 capítulos a expor estas verdades teológicas. Mas ele guarda o último capítulo, para mostrar, depois de mostrar as verdades teológicas, ele guarda o último capítulo para nos mostrar a nós as verdades práticas de como é que nós, como corpo, como igreja, como seus filhos, como cristãos, devemos viver. Devemos viver. É um salto muito grande e se os irmãos um dia tiverem tempo e a oportunidade de estudar esta carta, vão ver. Ele faz um interregno nas verdades teológicas que está a mostrar acerca do Evangelho e ele inicia o capítulo 13, conforme nós lemos, mostrando como é que esse Evangelho pode ser materializado. Como é que o Evangelho não é apenas uma boa notícia, algo que nós chegamos com o nosso intelecto, algo que Deus fala ao nosso coração, e que nós compreendemos, mas algo também que Deus quer que nós pratiquemos. Como é que nós vamos materializar o Evangelho? Como é que o povo de Deus vai tornar o Evangelho visível para aqueles que não conhecem o Evangelho? Desculpem, irmãos, hoje tem que ser água. É muito interessante, irmãos, e hoje vamos ficar apenas por estes 2 versículos, porque eles nos falam muito. Versículo 1, ele diz: o amor fraternal seja contínuo. O amor entre irmãos seja contínuo. Não tenha fim, não tenha momentos, não tenha alturas em que o estado de espírito nos leva a amar e outros dias que o nosso estado de espírito nos leva a odiar. Não. O amor entre irmãos seja contínuo. E essa é a nossa primeira responsabilidade como igreja. Como igreja, temos a responsabilidade de permanecer no cuidado e no amor mútuo uns com os outros, entre todos, irmãos. E uma maneira de materializar esse amor, uma dessas maneiras, é a primeira exortação prática que ele nos dá, o autor da carta aos Hebreus. E é muito interessante que ele não diz, sejam hospitaleiros. O apóstolo Paulo aos Romanos ele vai dizer isso. O autor aos Hebreus diz assim, não vos esqueçais da hospitalidade. Porque ele sabia que era uma coisa que nós nos íamos esquecer, praticar. Não vos esqueçais da hospitalidade. Mas o que é hospitalidade? Irmãos? O que é hospitalidade? Receber bem? Mais. Integrar?
Abrir o coração. Abrir a casa. Está interligado, sim. Servir, sim. Cuidar, boa. Receber à mesa também, exatamente. Como? Não percebi. Acima de tudo amar, o ambiente de amor, exatamente. Irmãos, hospitalidade para alguns é ter a casa limpinha e a comida preparada quando os nossos amigos estão convidados para ir lá à casa comer. Hospitalidade para algumas pessoas é ter tudo pronto. A casa bem limpa, e eu posso confessar que a Joana não consegue receber ninguém em casa sem arrumar a casa e sem limpar a casa. Eu já sou mais à vontade, a casa pode estar desarrumada, que eu não me importo, mas pronto, somos marido e mulher, eu tenho que concordar com a minha esposa. Mas para algumas pessoas, a hospitalidade é apenas isto, é preparar a casa, preparar um banquete para os nossos amigos e os nossos familiares, as pessoas que nós amamos e recebemos-as no nosso meio. Mas eu gostava de partilhar uma definição de hospitalidade. Hospitalidade é o ato de hospedar. Sim, é agora? Está tudo bem. É o ato de receber e cuidar alguém que pertence a um ambiente diferente do anfitrião. Eu vou voltar a repetir. É cuidar de alguém que pertence a um ambiente diferente do anfitrião. Não um ambiente igual, um ambiente diferente. Hospitalidade é abrir o coração, é abrir a casa, os lares, para aqueles que são estranhos ao nosso ambiente, às nossas crenças, à nossa fé. A hospitalidade que o autor aos Hebreus nos fala não é a hospitalidade de termos uma casa bem cheirosa, toda limpa e preparada e a comida na mesa. A hospitalidade que o autor aos Hebreus nos vai falar é desta hospitalidade do amor contínuo entre irmãos, mas também a hospitalidade de receber aqueles que não são do nosso meio. Aqueles que não professam a nossa fé. Aqueles que são de um ambiente diferente do nosso, ou seja, de um ambiente diferente do anfitrião. Este é o desafio da hospitalidade bíblica. Mas será que a hospitalidade e o Evangelho têm alguma coisa a ver uma coisa com a outra, irmãos? Eu acho que tem tudo a ver. O Evangelho recebe, o Evangelho acolhe, o Evangelho hospeda aqueles que são estranhos, aqueles que são estrangeiros. Eu creio que a hospitalidade e o Evangelho estão, posso dizer, de mãos dadas. E eu gostava de vos dar alguns exemplos. Nós temos vários exemplos de hospitalidade nas Escrituras. Nomeadamente o apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Timóteo e a Tito, e ele fala a Timóteo e a Tito que tinham de escolher lá uns homens na comunidade para serem presbíteros, para serem pastores. Uma das características que o apóstolo Paulo, ao escrever aquelas cartas, diz que Tito e Timóteo tinham que observar na vida desses homens, era a hospitalidade. Era a hospitalidade. Olha, esses homens que sejam hospitaleiros. Certamente que, através da hospitalidade, o apóstolo Paulo tinha em mente que era uma forma desses homens também, que iriam cuidar da casa de Deus, cuidarem também da sua, mas através da sua cuidarem da casa de Deus. A nossa casa deve ser um meio pelo qual nós também cuidamos da igreja que Deus nos confiou. A nossa casa deve ser também um espaço onde pessoas possam ser pastoreadas e onde pessoas também possam chegar ao conhecimento do Evangelho. Eu creio que foi por isso que o apóstolo Paulo colocou lá na lista das qualificações dos presbíteros. Mas é muito interessante nós vermos que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, também na sua carta, na primeira carta, ele exorta aos irmãos, olha, pratiquem a hospitalidade. E é muito interessante que Pedro vai dizer assim, sem murmurações. Pratiquem a hospitalidade, diz Pedro na sua primeira carta, sem murmurações, sem se queixarem. Mas eu agora tenho que abrir a minha casa, lá porque o pastor da igreja disse.
O apóstolo Paulo também faz isso na carta aos Romanos, no capítulo 12, quando ele faz exatamente aquilo que o autor aos Hebreus faz, que diz grandes verdades teológicas na carta e deixa exortações práticas para o fim de como eles haviam de viver o amor fraternal. Ele diz no capítulo 12, irmãos, pratiquem a hospitalidade. A igreja no Novo Testamento era a igreja que servia com o melhor que tinha. A igreja no Novo Testamento, irmãos, era uma igreja que centrava-se na hospitalidade. Centrava-se em conhecer, em acolher, em ouvir, em amar as pessoas. Por isso é que eu creio, irmãos, que a hospitalidade e o Evangelho, elas estão de mãos dadas. Eu acho que a hospitalidade tem tudo a ver com o Evangelho. Eu creio que, através da hospitalidade, nós podemos materializar o Evangelho. Podemos tornar o Evangelho visível. Aquilo que é o Evangelho, aquilo que Deus faz connosco, nós, através da hospitalidade, podemos fazer isso com outros. Podemos comprovar isso, irmãos, quando lemos a carta, o livro de Atos dos Apóstolos. Podemos confirmar isso quando olhamos para a igreja primitiva e vemos a forma com que os crentes, os cristãos, os seguidores, os discípulos de Cristo abriam as suas casas, recebiam os apóstolos, os mensageiros, outros discípulos. Eles utilizavam as suas casas para evangelizar. As pessoas convertiam-se nas casas e as igrejas reuniam-se nas casas. Quando Deus ainda não tinha permitido nós termos espaços como este para nos reunirmos, porque era difícil colocar 200 pessoas numa casa, só se fosse uma grande mansão mesmo. Mas quando Deus não nos permitia ter espaços destes, eram nas casas. E era através da hospitalidade que a igreja acontecia, que o Evangelho se tornava visível. É muito interessante ver uma coisa, irmãos. Na igreja primitiva, o Evangelho chegava à vida das pessoas e o Evangelho chegava a outro sítio. O Evangelho entrava na sala de estar. O Evangelho chegava à sala de estar. A sala de estar tinha a presença do Evangelho. Não só na vida, mas na casa. O Evangelho entrava na casa das pessoas. E os nossos irmãos do primeiro século, eles ilustram tão bem a forma com que deve ser praticada a hospitalidade que agrada a Deus. A hospitalidade que Ele nos pede para nós não negligenciarmos. Como Ele diz, para nós não nos esquecermos. Para nós não pensarmos que era algo daquele tempo e não é para hoje. A palavra é para ser cumprida hoje, integralmente hoje. E este mandamento é mais um mandamento do Senhor que nós, como igreja, devemos obedecer também. É tão interessante, irmãos, que quando olhamos para Deus, e eu gostava de fazer uma afirmação, creio que vão concordar comigo, que Ele é o nosso exemplo máximo de quem é uma pessoa hospitaleira. O nosso Deus, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e os nossos pecados, o nosso Deus, quando nós estávamos afastados da comunidade de Israel, quando éramos estrangeiros, quando éramos peregrinos, como não tínhamos o conhecimento de Deus, Ele chamou-nos para perto. Ele derrubou o muro que havia de inimizade entre os povos. Ele é aquele pai que Jesus ilustra na parábola do filho pródigo. É aquele pai que tem a casa pronta à espera que o filho volte. É a imagem forte de um Deus hospitaleiro. Se nós temos que aprender com os nossos irmãos do primeiro século, em primeiro lugar temos que aprender com Deus. Com o Deus que não faz acepção de pessoas. Com o Deus que recebe a todos aqueles que querem ser recebidos. Mas ao falar de hospitalidade, irmãos, e trazendo para os dias de hoje, eu creio que sermos hospitaleiros hoje é um grande desafio para a igreja cristã. Eu creio que hoje é um grande desafio para nós vivermos esta hospitalidade que as Escrituras nos mostram.
este mandamento que nos confronta. Eu creio que é muito difícil. E uma dessas dificuldades de nós vivermos este mandamento, irmãos, de sermos hospitaleiros, uma das grandes dificuldades tem a ver com o mundo e com a sociedade onde nós vivemos. A sociedade e o mundo onde nós vivemos, e nós às vezes também somos assim, confundimos o direito de privacidade com o individualismo. Privacidade não tem a ver com individualismo. Irmãos, eu gosto da minha privacidade. Os irmãos gostam da sua privacidade, certamente. É importante nós termos a nossa privacidade. Mas isso não significa que, em nome da nossa privacidade, nos tornemos pessoas individualistas. Há uma ideia errada que eu já ouvi muitas vezes, que é esta: a minha casa é o meu refúgio. Irmãos, a nossa casa não pode ser o nosso refúgio. O nosso Deus é o nosso refúgio. Porque se a minha casa for o meu refúgio, eu não vou convidar ninguém para o meu refúgio. Estão a perceber como é que individualidade e privacidade se misturam? O meu refúgio é o meu lugar privado com Deus. É o meu lugar individual. A minha casa não deve ser o meu refúgio. O nosso Deus deve ser o nosso refúgio. Eu creio também que uma das dificuldades de hoje nós cumprimos a hospitalidade, irmãos, é porque este mandamento da hospitalidade, como eu já vos disse, devido à sociedade individualista onde nós vivemos, é um mandamento que nos faz nadar contra a corrente. Eu gosto muito, não é por ser da Marinha e mergulhador que gosto desta expressão, mas é o cristão. O cristão é aquele que é chamado a nadar contra a corrente. O cristão é aquele que é chamado a não se moldar com os padrões do mundo. Não vos conformais com os padrões do mundo. Não vos moldais aos padrões do mundo. É tão contracorrente receber pessoas em nossa casa que nós não conhecemos. Irmãos, eu vou partilhar de coração aberto com vocês. Houve uma vez fizemos uma reunião de jovens lá em casa, entraram jovens que eu não conhecia. E o primeiro impacto é desconfortante. Mas quando nós percebemos que no fim daquela reunião, aquele momento foi bênção para a vida daquela pessoa, Deus ultrapassa esses desconfortos. Deus nos ajuda a ultrapassar esses desconfortos. É contracorrente a hospitalidade porque o nosso mundo é egoísta. É contracorrente a hospitalidade porque muito do nosso cristianismo é egocêntrico, é individualista. Porque o nosso cristianismo não reflete as Escrituras, mas reflete aquilo que tem mais poder em nós, o meio onde nós estamos. Mas o meio onde nós vivemos, a sociedade, não pode definir o nosso cristianismo. Quem define o nosso cristianismo são as Escrituras, irmãos. Mas será que a hospitalidade é apenas uma característica, pergunto-vos, que encontramos na igreja primitiva ou nos cristãos? Ou será que a hospitalidade é algo que está presente ou que sempre esteve presente no povo de Deus? Naqueles que colocavam a fé em Deus? Nós hoje não temos muito tempo, irmãos, mas se tiverem tempo em casa, podem abrir as Escrituras, lá em Gênesis, por exemplo, no capítulo 18, e aprender com Abraão. A forma com que ele foi hospitaleiro, a forma com que ele recebeu 3 anjos em sua casa, a forma com que Abraão correu apressadamente até Sara e disse: Sara, apressa-te, prepara uma massa, prepara bolos, porque chegaram os convidados, eu não sei quem são, mas nós temos que os hospedar, certamente são pessoas importantes. Abraão correu
As Escrituras nos diz que aquelas pessoas não entraram dentro da tenda de Abraão, mas ficaram perto da tenda, debaixo da árvore. Mas ele foi à pressa procurar. Ele disse ao escravo para preparar um novilho, para preparar uma comida, para receber aquelas pessoas. Mas ele não os conhecia de lado nenhum. É tão interessante, irmãos. Mais à frente vemos o seu sobrinho Ló a fazer exatamente a mesma coisa. Parece que era algo que estava no ADN do povo de Deus. E Abraão não é só o pai da fé. Podemos dizer que Abraão também é o pai da hospitalidade. Podemos também aprender com Abraão aquilo que é ser hospitaleiro. Mas o que mais me suscita a atenção na história de Abraão, e também queria transmitir hoje à igreja, sabem o que é, irmãos? É que nós, através da hospitalidade, nós não estamos apenas e só a abençoar. Nós, através da hospitalidade, nós vamos ser abençoados. É tão interessante ver que naquela história, aqueles homens a quem Abraão recebe, são os homens que lhe trazem a mensagem que Abraão esperava há 25 anos. Sara estava grávida. O filho da aliança iria nascer. Não só aqueles anjos foram abençoados, e a Escritura nos diz que um deles era o próprio Senhor. Quando nós hospedamos, nós convidamos Deus para a nossa casa, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, aí eu estarei no meio deles. Como nós também não só somos veículos do amor para o próximo, mas nós também somos abençoados. E esta história de Abraão mostra-nos tanto acerca disso. Abraão é um exemplo de fé para nós, o pai da fé, o pai daquele que é justificado por crer em Jesus Cristo, mas Abraão também pode ser para nós um exemplo e o pai da hospitalidade. Um homem que recebe sem conhecer, um homem que ama, que abençoa e que é abençoado. Um homem que usa a hospitalidade para abençoar e para ser abençoado. É tão interessante ver também, irmãos, que Deus não deixou fora da sua lei o mandamento da hospitalidade. Quando Deus dá a lei a Moisés, quando Deus quer fazer, olha, vocês não se esqueçam, povo de Israel, que um dia também vocês foram hospedados no Egito. Não se esqueçam disso. Está lá em Levítico. Tomem a atitude para com o estrangeiro, tomem a atitude para com o desconhecido, como eu tomei para vocês. Como os egípcios tomaram para vocês, que vos deram uma terra onde puderam ficar. Ele diz lá em Levítico 19 que o estrangeiro fosse como natural, que aquele que peregrina contigo, aquele que caminha contigo, olha, ama-o, recebe-o, hospede-o. Deus lembra-os que eles deveriam ser hospitaleiros. Deus lembra-os que eles próprios tinham sido alvos da hospitalidade de Deus, de serem recebidos quando não mereciam. Irmãos, e quando chegamos ao Novo Testamento, então, podemos ver vários exemplos de hospitalidade. Pessoas que na casa dos irmãos encontravam um local para fugir da perseguição por serem cristãos. Pessoas que em casa de outros irmãos encontravam um lugar onde podiam descansar da vida dura que levavam, onde podiam ter uma comida quente. Pessoas que em casa de outros irmãos encontravam um local onde eram recebidos quando vinham de outro país estrangeiro. E chegamos à carta aos Hebreus e encontramos esta exortação para não nos esquecermos desta hospitalidade, para não nos esquecermos deste mandamento que Deus nos convoca a fazer para sermos uma igreja que serve o melhor que tem. Serve o melhor que tem. Irmãos, nós não gostamos, quando recebemos pessoas em casa, dar-lhes o melhor que tem? A ideia da hospitalidade é dar o melhor que tem, mas não é apenas e só receber aqueles que são nossos amigos, são nossos próximos, são nossos familiares. É receber aqueles que são necessitados de Cristo. Necessitados de Cristo. Ser hospitaleiro, então, é ser um cristão que usa a sua casa no amor e no serviço ao próximo. A própria palavra hospitalidade no grego, aqui, irmãos, nas Escrituras,
É a palavra filoxenia. Filo, do amor. Filéu, do amor. Filadélfia, do amor entre irmãos. Ele diz no versículo 1, o amor fraternal seja contínuo. O amor filéu entre irmãos seja contínuo. E ele a seguir usa uma palavra com a mesma raiz, mas para falar da hospitalidade. Olha, o amor filéu para com um estrangeiro. É o que significa hospitalar. Ser hospitalar. Amar os estrangeiros. Amar os desconhecidos. Amar o estranho. Aquilo que nós nunca vimos a cara, mas sabemos que se não tiver Cristo tem uma necessidade. É isso que significa a palavra hospitaleiro nas Escrituras. Uma igreja, uma comunidade que quer permanecer no amor fraternal, irmãos, que quer servir o melhor que tem que ser uma igreja, uma comunidade que está centrada, apoiada no cumprimento deste mandamento do Senhor. Sede hospitaleiros. Não vos esqueceis da hospitalidade. Não vos esqueceis da hospitalidade. Agora os irmãos perguntam, nós para a semana vamos ter eleições, vamos eleger os novos cargos da igreja, os novos ministérios. Então, João, vamos ter que criar um ministério de hospitalidade. Não. Porque se nós criarmos um ministério de hospitalidade, irmãos, só alguns é que vão ser hospitaleiros. Se nós criarmos um ministério de hospitalidade, apenas e só aqueles que trabalham no ministério vão se ver, de certa forma, obrigados a serem hospitaleiros. A hospitalidade na igreja primitiva não tinha departamento nem área ministerial, irmãos. Era um dom do povo. Não tinha nenhum líder. A hospitalidade no Novo Testamento, irmãos, ela estava na base da igreja. Por variedíssimos motivos, conforme nós já falámos. Fosse por pessoas que sofriam perseguição e precisavam de ser acolhidos, fosse por pessoas que tinham falta de condições económicas e precisavam de encontrar uma casa, um lar, fosse por situações em que o Evangelho não podia ser pregado nas praças e livremente, então tinha que se utilizar as casas para se pregar a mensagem do reino. A hospitalidade ali tornava o Evangelho materializado, visível. Irmãos, mas é tão interessante que esta hospitalidade, ela não chamava a atenção para o dono da casa. Essa não é a hospitalidade cristã. Nós, quando recebemos os nossos amigos, no fim eles nos despedem e dizem obrigado por nos terem recebido. A hospitalidade cristã não quer chamar a atenção dos donos da casa. A hospitalidade cristã quer chamar a atenção daquele que é o principal convidado da casa. Jesus Cristo. A prática da hospitalidade cristã, a prática do amor, de receber, não chama a atenção para nós. Não é mérito para nós, não são obras que nós queremos fazer. Ela quer chamar a atenção para, e deve chamar a atenção, apenas e exclusivamente para Cristo. Para o exemplo máximo de um Deus hospitaleiro. Irmãos, estou a caminho de terminar, mas antes gostaria de vos encorajar e trazer outra definição que encontrei muito interessante acerca da hospitalidade. Então diz assim, o conceito de hospitalidade está bastante relacionado com os ramos do turismo e da hotelaria. O conceito de hospitalidade está relacionado com aqueles que buscam o pleno conforto dos seus clientes e dos seus hóspedes, a partir de uma rede de serviços e de estruturas que garantem esse objetivo. Seja em hotéis ou pousadas, restaurantes ou outros estabelecimentos que lidam diariamente ou indiretamente com os viajantes, a existência de mão de obra capacitada para exercer a plena hospitalidade é primordial para o sucesso do empreendimento. Irmãos, isto é uma definição de um hotel, da hospitalidade, segundo os padrões do mundo. Eu creio que a hospitalidade que o autor aos Hebreus nos fala, ela pode ser usada para o sucesso, mas não de uma cadeia nem de uma rede de hotéis ou de um empreendimento turístico,
Mas eu creio que ela pode ser usada e deve ser usada para o sucesso do maior empreendimento de todos. O reino dos céus. O reino de Deus. Eu creio que sim. Eu creio que as Escrituras nos mostram que através da hospitalidade o reino pode ser instaurado em todas as casas que se abrem. Em todas as salas em que o Evangelho tem acesso. Eu creio que através da hospitalidade, irmãos, nós podemos tornar o reino de Deus visível. Sabem para quem? Para aquelas pessoas que nós já convidamos há muito tempo, para vir e se reunir hoje aqui ao domingo. Mas que se calhar dificilmente alguma vez vão conseguir entrar ou vão entrar numa igreja. Nós temos que ter isto presente, irmãos. Há pessoas que dificilmente vão entrar numa igreja. Mas facilmente vão entrar na nossa casa. O Cristo que nós mostramos aqui, o amor que nós mostramos aqui, nós podemos o fazer também na nossa casa. Irmãos, olhemos para Deus com coração contrito. Nós éramos órfãos e Ele nos adotou e nos recebeu. Nós éramos pessoas, estrangeiros sem terra e fomos trazidos para o seu reino. Nós éramos tão pobres, irmãos, mas agora temos uma herança gloriosa. Nós somos peregrinos nesta terra, mas Jesus foi-nos preparar um lugar. Um lugar. Eu creio que a hospitalidade que nós podemos expressar através dos pequenos grupos, irmãos, é uma ferramenta de amor que nós podemos usar para mostrar o Evangelho àqueles que estão à nossa volta. Através dos pequenos grupos, irmãos, podemos chamar pessoas, não apenas aquelas, perdão, irmãos, que estão no nosso círculo de intimidade, mas aquelas que são estranhas ao nosso círculo de intimidade. Podemos cuidar dessas pessoas. Podemos lhes mostrar diariamente o Evangelho. Podemos as trazer para a nossa sala, a sala onde o Evangelho se torna visível. E se o Evangelho teve acesso à nossa sala, irmãos, as pessoas que tiverem acesso à nossa sala vão ter acesso ao Evangelho. Ser hospitaleiro em nome de Jesus, e esta é a exortação que eu trago para a igreja, é também uma forma de convidarmos Jesus para a nossa casa, como já falámos. É uma forma não só de sermos veículos de bênção, veículos de amor, mas certamente nós seremos os maiores abençoados, irmãos. Eu creio que o Evangelho tem tudo a ver com a hospitalidade. Creio que estão de mãos dadas. E sabem uma coisa, irmãos? Não só nas Escrituras eu aprendi o que é hospitalidade, como eu esta semana, convosco, com a minha igreja, eu aprendi o que era hospitalidade, irmãos. Para terminar, eu esta semana aprendi convosco, com hospitalidade, acerca da hospitalidade, que hospitalidade pode ser também quando uma família não tem uma casa para estar. Uma igreja se une em amor para conseguir uma casa para essa família. Hospitalidade também pode ser quando uma família não tem uma casa onde ficar. Outros irmãos, aconteceu nesta semana na nossa comunidade, irmãos. Eu quero deixar este testemunho vivo do que é hospitalidade. Pegam na chave da sua casa, entregam a esses irmãos e dizem: está aqui a nossa casa, nós não estamos cá, mas esta casa está aberta para vocês. Isto constrangeu o meu coração. Isto foi mais do que o ensino que eu pude buscar nas Escrituras. Isto foi o Evangelho materializado no nosso meio. O amor de Deus materializado no nosso meio. É esta hospitalidade que nós temos que aprender das Escrituras, aprender de Deus, mas é só olhar para o lado, porque já estamos a aprender em comunidade e uns com os outros. Que Deus nos faça esta igreja que serve o melhor que tem, que é intencional a servir o melhor que tem. Amém, irmãos? Sim? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, eu te peço esta manhã, Senhor, que a Tua palavra possa, Pai, ganhar uma raiz profunda nos nossos corações, Senhor. Que aquilo que Tu falaste ao coração de cada um, Senhor, os desafios que Tu nos deixaste hoje, Senhor, possam ser desafios materializados na nossa vida, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor. Dá-nos ferramentas, Senhor. Faz-nos olhar para Ti como o maior exemplo de hospitalidade, Senhor. E faz-nos ser pessoas que recebem, que amam, que usam as suas casas
para cumprir este mandamento que tu deixas na tua bendita palavra, Senhor. Tantos desafios são hoje aqueles que a tua igreja tem, Senhor, no mundo. Abençoa-nos, Pai. Dá-nos a força e o teu Espírito Santo, Senhor, o poder que vem do alto, Pai, para cumprirmos a tua palavra, Senhor. Não nos faças ser uma igreja, Senhor, que vai na corrente do mundo. Não nos faças ser cristãos e pessoas que andam segundo o conselho deste século, Senhor. Não. Faz-nos ser uma igreja que quer dar o melhor que tem. E o melhor que encontra nas Escrituras. E o melhor que encontra em Ti, Senhor. Faz-nos uma igreja hospitaleira, Senhor. Já temos sido, temos testemunhos no nosso meio, Senhor, e isso é tão bom de presenciar, Senhor. Mas faz-nos ainda mais. Não só aqui no nosso meio, mas através das nossas casas, Senhor. Que Deus, que abriu o nosso coração, abra também as nossas casas, Senhor. Que possamos olhar para as nossas casas e possamos ver uma bênção Tua, Senhor. Algo que Tu nos deste, porque não é nosso, Senhor. Tudo vai ficar, Senhor. Nós não somos deste mundo, Pai. Que não olhemos com corações egoístas, Senhor. Que não olhemos para as nossas casas como o nosso refúgio, Senhor. Como um local onde nós não convidamos ninguém. Um local que não está ao serviço do Teu reino, Senhor. Ó Senhor, aquilo desafia-nos, mas dá-nos capacidade também para cumprirmos aquilo que Tu nos pedes, Senhor. Faz-nos isso, Senhor. Ó Senhor, também não, nesta hora, Pai, e porque nos comprometemos em orar por aqueles que estão necessitados, Senhor, eu quero-Te pedir pela irmã Ivone, Senhor, e por aquela família, Senhor. A nossa irmã Ivone vai viajar, Senhor, para Macau, Senhor, e como igreja queremos interceder por ela, para que Tu a abençoes e que o encontro com a sua filha possa ser um encontro de amor, Senhor. Continua a fazer a obra também na Nani, Senhor. Continua a cuidar dela. Continua a mostrar os Teus milagres através da sua vida, Senhor. E que esta viagem da irmã Ivone a Macau, Senhor, seja uma viagem segundo os Teus propósitos. Também para que a Nani possa abrir o seu coração e possa se render a Ti, Senhor. Te pedimos por esta família como igreja, Senhor. E queremos estar unidos em oração também, Pai, pelo nosso pastor Sabino, que vai regressar na quarta-feira, Senhor. Obrigado porque esta viagem tem corrido bem, graças a Ti, Senhor. E Tu também tens nos exortado a orar, a falar contigo. E como igreja queremos assim estar unidos em oração, Senhor. Traze-o de volta para o nosso meio, em bem, assim como o levaste, Senhor. E que para a semana possamos estar aqui com Ele e podermos matar saudades, Senhor. Ajuda-nos a ser esta igreja, Pai, que serve o melhor que tem, que se preocupa uns com os outros, Senhor. E que, sobretudo, está rendido aos Teus pés, a aprender de Ti, Senhor. É isso que nós queremos ser como igreja, Pai. Em 2020 e pelos anos que Tu nos concederes, Pai. E que seja assim, no amor de Jesus. Amém, Senhor.